caminhada para chegar aqui, né? Senhor, se cada um pudesse, Senhor, contar a sua história de vida contigo, Pai. Oh, Deus, toma, Senhor, esta mulher guerreira, Sirlei, que enfrentou tantos percursos, Pai, para chegar aqui. E o Senhor a trouxe, Pai querido, por essas portas. E nós te louvamos, Pai, porque para ela subir nesse púlpito, precisou, Senhor, ela sofrer tantos percalços e dificuldades. Só um crente verdadeiro sabe o quanto o Senhor nos dá, Pai querido, tantas vitórias e tantas coisas. É que está baixo, tantas coisas, Pai. Por isso eu quero declarar: esta mulher está com armaduras reluzentes, que a graça do Senhor está com ela, Senhor, que estão ajustados, Pai, cada peça, e que eu posso declarar que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a vida de um crente verdadeiro. Então, Pai, obrigado, Senhor, por esse dia tão glorioso, o último culto do ano. É, Deus. E nós estamos aqui vivos para ver esse dia de vitória. Você levando a palavra do Senhor, que você é cheia da unção e da graça. Glória a Deus. Dá uma glória. Oh, meu Deus. Deus é lindo. Deus é Deus, né? Tudo agora. Nós não estamos olhando para a filmagem, estamos olhando para Deus, né? É. Pai, Senhor, igreja, é com muito temor e muito tremor que eu estou aqui diante do Senhor. Agradeço a oração da serva do Senhor. Como ela disse, a caminhada até aqui não foi fácil, mas o Senhor nos sustentou. E eu dou toda a honra e toda a glória a Deus. Agradeço a Deus porque nós chegamos aqui. Nós estávamos em viagem, mas nós tínhamos um compromisso com o Senhor. E eu agradeço a Deus porque nessa viagem eu pedi para Deus um cantinho para que eu pudesse orar. E Deus preparou um cantinho para que eu pudesse ter comunhão com Deus. E os irmãos sabem que você viajar, desfrutar das coisas boas da vida e manter um propósito de oração não é fácil. Porque a carne não quer orar, irmão. Mas eu louvo a Deus porque nessa viagem eu consegui buscar ao Senhor. E eu vou orar, agradecer a Deus pela minha vida, pela vida dos irmãos, de cada irmão que aqui está. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu te peço perdão pelos meus pecados mais uma vez. Senhor, de mim mesma eu não tenho nada, papai, nada a oferecer para o teu povo. Mas eu sei que o Senhor não vai dispensar nenhum dos teus filhos de mãos vazias. Eles vieram para a tua casa para te buscar. Eles vieram para ouvir uma palavra da parte do Senhor. Ah, Senhor, derrama a tua glória, derrama a tua unção. A palavra já falou, o Bruno falou, a pastora Beth falou. Continua falando aos nossos corações. Eu te agradeço a minha oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, Deus me deu assim umas passagens da Bíblia. Eu agradeço a vida da pastora Beth porque eu pedi a Deus que se um dia Deus preparasse uma oportunidade para trazer a palavra,
que Ele me desse tempo para eu estudar. E Deus me deu tempo para estudar, Deus me deu tempo de buscar o Senhor em oração. E o que eu vou aqui apresentar aos irmãos, que Deus me passou, os versículos, Deus foi me dando as passagens da Bíblia, e depois eu fui estudando, chama-se propósito de oração. Eu vou ler aqui em Êxodo 32, no versículo 11 e 12, onde é uma palavra bem conhecida. O povo ali no deserto havia pecado, havia construído ali um bezerro de ouro, porque Moisés subiu ali ao monte para ter intimidade com Deus, e o povo foi até Arão e reclamou com Arão: ele não vai voltar mais. Prepara algo para que a gente adore a Deus. E ali Arão pecou diante de Deus, né, Deus? Arão cometeu um pecado muito grande, porque Arão pediu para eles tirarem os brincos, os pêndulos, ali, as coisas que eles carregavam, e derreteu aquilo e fez um bezerro de ouro. E eu fico imaginando ali, irmãos, o coração de Arão. O que aconteceu com Arão? Irmãos, Arão viu os milagres. Abraão viu, ele estava no deserto ali com Moisés, ele viu os 10 milagres do Egito que Deus operou. Arão estava lado a lado com Moisés. Irmãos, me perdoe, mas milagre não salva. O que salva é a sua fé em Deus, e a salvação é pela graça. Irmãos, não se apegue aos milagres. Nós precisamos dos milagres, sim, mas por que Arão, ele se apartou dessa graça maravilhosa e permitiu que o povo cometesse tão grande pecado? Por quê? Então eu vou ler aqui o versículo 11 e 12 do Êxodo 32, 11 e 12, que diz assim: eu separei tudo bonitinho na Bíblia, mas chega aqui a gente fica nervoso. Está na tela aqui, ó. Eu separei aqui. E suplicou Moisés ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, por que a tua ira se acende contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande poder e com mão forte? Por que falariam os egípcios e diriam: para mal os tirou, para matá-lo nos montes e para destruí-lo da face da terra? Desvia-te da tua ardente ira. Meus irmãos, Moisés tinha uma intimidade com Deus. Há traduções da Bíblia que diz assim, que Moisés disse a Deus: se arrepende. Como que eu posso dizer para o soberano, o poderoso Deus: se arrepende, desvia-te da tua ira? Irmão, a oração é comunhão, a oração é intimidade. Quando você tem intimidade com uma pessoa, você se assenta com ela e você fala abertamente, você sai do campo da formalidade. Então ali Moisés diz: Deus, se arrepende, desvia-te da tua ira. Como você vai destruir esse povo que você tirou do Egito? Como vai ficar o seu nome? Então ali eu aprendo ali a sinceridade, a intimidade que Moisés tinha com Deus. Era uma coisa muito linda. Eu estava meditando nesse livro de Êxodo, e a Bíblia diz que Moisés, quando o povo pecou ali, Moisés disse para Deus: risca o meu nome do livro da vida. Como é que pode um homem entrar na brecha dessa maneira por um povo que havia entristecido a Deus de tal maneira que Deus falou para Moisés: Moisés, você vai, mas eu não vou no meio deste povo. E Deus disse para Moisés, e Moisés disse para Deus: se o Senhor não for, eu não irei. Irmão, não dá para viver sem a presença do Pai. O que você está fazendo? Que caminho que você está tomando, que você não tem saudade do Pai? Moisés disse: eu não quero anjo, eu quero a presença. Não queira menos do que a presença de Deus.
Não abandone o seu secreto. Entre no seu quarto, feche a sua porta e fala: Deus, eu quero a presença, fale comigo. Deus, faz tempo que as minhas lágrimas não rolam. Faz tempo que eu esqueci de onde o Senhor me tirou. Faz tempo que eu esqueci do livramento que o Senhor me deu. O Senhor me deu livramento, Pai. Agora nós vamos para Abacuque 3:2. Aleluia! Eita glória! Meu Deus! Abacuque 3:2, ele diz: ó Senhor, ouvi o teu discurso e temi. Abacuque diz: Deus, eu ouvi o teu discurso e eu temi. Se você não tiver temor de Deus, temor não é medo, temor é respeito, é profunda gratidão ao Pai. A pastora Beth diz: honre a Deus com a sua oração. Tema a Ele. Abacuque disse: eu ouvi o teu discurso e temi, ó Senhor. Aviva a tua obra no meio dos anos. Há uma promessa de Deus para essa nação. Aviva a tua obra no meio dos anos. Notifica a tua igreja. Desperta o teu povo. Aí a gente vai agora. A gente vai para Jonas. Jonas 2:1-2. Vamos ver um homem desesperado que mudou a rota. Deus falou para ele: vai para Nínive, Jonas. Irmãos, eu não estava na pele de Jonas, mas imagino como é difícil. E pregar para um povo rebelde. E pregar para um povo que te magoou, te feriu. E Deus fala: Jonas, vai para Nínive. Jonas pega o navio, vai para Tarsis. E a Bíblia diz ali que aquele povo foi perdendo tudo, foi lançando tudo fora. Jonas levou o povo a perder os seus bens. Porque a Bíblia diz que o navio estava cheio e foi necessário jogar bagagens fora por causa da desobediência de um homem. Um povo estava sofrendo. E Deus é um Deus que confunde a mente daqueles que adoram deuses que não são deuses. Porque a Bíblia diz que eles tiraram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E a Bíblia diz que Jonas estava dormindo, como você dorme no meio de uma tempestade. Como é que a sua casa não está de pé? Como é que a sua casa está abalada e você está dormindo? Dane-se, eu não quero nem saber. E Jonas estava dormindo, mas a Bíblia diz que Jonas clamou. E disse: clamei ao Senhor na minha aflição, e Ele me ouviu do ventre do inferno. E clamei, e tu ouviste a minha voz, pois tu me lançaste no profundo, no meio dos mares, ó Senhor. Jonas estava no ventre do inferno, irmãos, mas ele clamou a Deus. Que situação difícil que às vezes nós passamos e nós não clamamos ao Senhor, ficamos remoendo a ferida. Às vezes, como os pregadores falam, contando para um, contando para outro, e não contamos o nosso problema para Deus. O que você precisa hoje? Chegue em casa, desliga a televisão, desliga o celular, desliga o WhatsApp, clame a Deus. Esta palavra fala de adoração. Esta palavra fala de humilhação, como Abacuque fala: eu ouvi a tua voz e temi. Aviva a tua obra, notifica-me. Não entre um ano sem falar com Deus. É difícil? Porque a carne não quer orar. E Jesus disse aos discípulos: vigiai,
porque o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Ele encontrou Pedro, Tiago e João dormindo. A carne de todos nós é fraca, irmão. Não tem um que não se sinta fraco. Não tem um que não tenha vontade de orar, mas eu estou aprendendo com o Espírito Santo que orar não é vontade, é decisão. Você decidiu ir trabalhar porque você entende que a sua casa precisa ser sustentada. Você tem que decidir orar porque não é apenas a sua esposa, é você, é o cabeça, é o sacerdote da casa. Ah, não sei orar. Fale com Deus, desabafe, fale do seu passado, fale da sua dor, fale de quem lhe feriu. O Senhor fulano falou comigo, eu não gostei da maneira que falou comigo. Esses tempos agora no meu trabalho, o meu chefe falou comigo de uma maneira muito dura, foi muito ignorante e me pediu para fazer algo no trabalho. Foi do lado da minha mesa para ver se realmente eu estava fazendo. E eu não gostei daquela atitude dele. Eu falei, Deus, eu vou ficar magoada com o meu chefe? Eu não posso. Eu trabalho com ele. E se o Senhor me der uma palavra de salvação, de cura para a vida dele, eu não vou dar essa palavra, eu vou negar. Não, Senhor, fui para a oração. Senhor, fulano falou comigo isso, eu não gostei. Senhor, fulano falou isso comigo, eu não gostei. Essas festas de final de ano, as pessoas vão sem vigiar, falando bobagem, fica magoada, arruma encrenca, entra no final do ano magoado, vai para a oração. Senhor, fulano falou comigo, fulano me desprezou, fulano não me olhou, eu não gostei. Senhor, eu andei na rua, alguém me olhou, eu não gostei daquele olhar. Conta para Deus. Conta tudo para Deus. E aí eu contei para Deus aquela situação com o meu chefe e passou. Eu fiquei em paz. Consigo olhar para ele, não tenho mágoa, não tenho ressentimento. Então, irmão, conte para Deus. Agora a gente continua, vamos para Mateus 5,44. Aleluia! Mateus 5,44 diz assim: amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos tratam com maldade e perseguem. Irmão, orar pelo seu inimigo, orar por ele, abençoar. Obrigada, Bruno, Deus te abençoe. Orar por alguém que te persegue, meu irmão, é muito difícil. Eu fui perseguida no meu trabalho e eu não entendi esse princípio. Hoje eu oro para o meu chefe, mas um rapaz da minha família, muito entendido da palavra, falou para mim: não, Silene, orar pelo inimigo é você orar por uma pessoa que está te afligindo, que você está te perseguindo. Orar por uma pessoa que não te persegue, que não te faz parte do passado, você pode até orar, mas esse não é o seu inimigo. O inimigo é quem te persegue, irmão. Aí nós vamos aqui para Provérbios 25, 21, 22. Provérbios 25, 21, 22. E diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas sobre a sua cabeça, e o Senhor te recompensará. Irmão, a Bíblia só diz que vai amontoar brasa na sua cabeça quando você estende a mão do seu inimigo. Em nenhum momento a palavra diz que vai amontoar brasa para a sua cabeça, se não for quando você estende a mão do seu inimigo. Irmão, temos que pedir graça a Deus para fazer isso. Eu falo por mim, Deus me deu essa palavra, e eu falo: Senhor, imagina só uma pessoa te perseguir, te maltratar, e você estender a mão para abençoar aquela pessoa, irmão. Quando Jesus estava para ser crucificado, Pilatos disse a Jesus: se você quiser, sai dessa situação. E Pilatos, naquele inimigo, era o inimigo de Jesus, mas Jesus disse a ele: faça o que tiver que ser feito. Porque se eu tenho autoridade para determinar os anjos do Senhor, e faça o que tiver que ser feito. Quando Pedro cortou a orelha daquele homem, Jesus foi lá e colocou a orelha no lugar. Pedro, irmãos,
Jesus é um exemplo de quem amava os seus inimigos. Jesus não queria o mal para os fariseus hipócritas. Eles queriam que eles entendessem a palavra e renunciassem às suas velhas atitudes, os seus velhos hábitos, os seus velhos costumes. Irmãos, nós temos que pedir graça a Deus, porque muitas vezes as nossas atitudes, os nossos hábitos, os nossos costumes nos afastam de Deus. Os fariseus não experimentaram da graça do Altíssimo, da glória de Deus, porque eles estavam vivendo nos velhos hábitos, nos velhos costumes. Mas Deus teve que pegar Paulo, né? E derrubar do cavalo, né? Porque ele era idólatra, porque ele era religioso e perseguia o povo de Deus. Vamos agora, Apocalipse, uma palavra que Deus fala muito comigo, irmãos. Uma palavra muito linda. Apocalipse 8. 8, do 3 ao 5. A palavra para vocês entenderem a importância da oração. E outro anjo veio e se pôs em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que ele o ofertasse com as orações de todos os santos. Irmãos, olha onde estão as suas orações. Você acha que as suas orações são esquecidas de Deus? As suas orações estão no incensário. E olha o que acontece com elas, irmãos. E foi-lhe dado muito incenso para que ele o ofertasse com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que estava diante do trono. E a fumaça do incenso que vinha com as orações. Ó, irmãos, com as orações vem a fumaça do incenso. Olha só, as orações dos santos subia da mão do anjo até diante de Deus, irmãos. E o anjo tomou o incensário e o encheu com o fogo do altar e lançou dentro da terra, e houve vozes e trovões e relâmpagos e um terremoto. Irmãos, as orações provocaram vozes, terremotos e trovões. Isso é resposta de Deus. Quando você vê um terremoto, quando você vê um trovão, você vê que algo está acontecendo no céu. Assim são as orações, elas movem a mão de Deus. Não desista de orar. Agora vamos a 2 Samuel 6:11. 2 Samuel 6:11. Que diz assim: e a arca do Senhor continuou na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Irmão, a arca do Senhor simboliza a presença de Deus. Se você ora, se você tem uma comunhão com o Espírito Santo de todos os dias falar com Ele, você tem a presença de Deus. A sua vida, a sua casa é abençoada. Você faz a diferença onde quer que você pise. O mundo espiritual te identifica. Homem de Deus, as tuas orações estão chegando no meu altar. Na tua simplicidade, eu visito o teu coração, Messias, e eu te fortaleço, eu te tomo pelas tuas mãos e te digo: persista, não desista, ore. Quando você não sentir forças de orar, chama a sua esposa e ore com ela. Mas ore, persista em oração, que o Senhor vai te fortalecer e vai te abençoar muito, 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 muito. Agora vamos para fechar. 1 Reis 18, do 30 ao 40.
E Elias disse a todo o povo: chegai perto de mim. E todo o povo chegou perto dele. E ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias pegou 12 pedras, segundo o número das tribos do filho de Jacó, a quem a palavra do Senhor veio dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras ele edificou um altar no nome do Senhor e fez uma trincheira ao redor do altar, grande o suficiente para conter 2 medidas de semente. E ele colocou a lenha em ordem e cortou o novilho em pedaços e o colocou sobre lenha e disse: enchei 4 barrigas de água e derramai em cima do sacrifício queimado e sobre a lenha. E ele disse: fazei-o pela segunda vez. E ele o fizeram pela segunda vez. Ele disse: fazei-o pela terceira vez. Irmãos, oração é disciplina, oração é rotina, oração é preparar o altar, é preparar a lenha, é preparar as pedras. E Elias insistiu para que a água fosse derramada por 3 vezes, irmãos. É sacrificar a sua carne, é queimar o seu corpo, é abdicar da sua vontade. Muitas vezes nós estamos ali horas e horas no celular, na televisão, e não temos vontade de falar com Deus. Mas Elias nos explicou aqui: prepare a pedra, prepare a lenha, prepare o novilho, crie rotina, crie disciplina, crie um cantinho na sua casa, se esforce. E aí a Bíblia diz que que Elias sucedeu na hora da oferta do sacrifício da tarde, que Elias, o profeta, aproximou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que seja conhecido neste dia que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que tenho feito todas as coisas mediante a tua palavra. Ouve-me, ó Senhor, ouve-me, para que este povo possa saber que tu és o Senhor Deus, e que tu tens feito que tu tens feito se volver novamente o seu coração. Então o fogo do Senhor caiu e consumiu o sacrifício queimado e a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. Irmão, o fogo vai cair sobre a sua vida. Entre o ano determinado, eu não quero uma vida rasa de oração, eu quero profundidade. Determine, Deus, eu quero mergulhar. Ezequiel disse que as águas batiam nos artérios, as águas batiam nos lombos, depois as águas o cobriam. Quando você se envolve na oração, vai ter um momento que Deus vai derramar a glória. A glória, irmão, eu quero ver a glória de Deus sobre esta igreja. Determine, irmão, eu quero ver a tua glória. Faça como Moisés. Deus, eu quero ver a tua glória. Muitas vezes nós não queremos nos sacrificar. Elias se sacrificou. E ninguém vence sozinho, irmão. Se você está com dificuldade de orar, peça ajuda. Fale no grupo, me ajude. Eu quero orar e não estou conseguindo. Porque Elias pediu ajuda para o povo carregar as pedras. Elias pediu ajuda para o povo carregar água. Meu Deus, olha aí. Peça ajuda, irmão. Quantas vezes eu estava fraca e eu corria para o ciclo de oração. Eu não estava congregando em igreja não, mas eu ia lá. Eu ia lá no ciclo de oração, onde eu sabia que tinha mulheres orando para não perder as minhas forças. Quantas vezes eu estava no deserto e eu corria para ouvir a palavra. E foi o que me sustentou quando eu passei pela sombra da morte. Irmão, tenha depósito com Deus. Eu ouvi um pastor dizer: tenha depósito com Deus, você não sabe o dia mau. O dia mau chega e muitas vezes você não consegue orar. Quando eu estava internado no hospital psiquiátrico, eu não lembro se eu orava porque a minha mente estava fora de mim. Mas quando eu estava na minha casa,
desempregada, afastada do emprego, o que eu fazia era buscar e orar o Senhor nas madrugadas, gemendo e chorando. A palavra diz que aquele que vem com seus molhos gemendo e chorando, ele colherá com alegria. Ana estava triste porque a sua promessa não tinha chegado, mas ela foi para o templo. Ela foi para um lugar, ela foi para a casa de oração. O sacerdote não entendeu Ana, mas Jesus entendeu Ana. E Ana gerou. Irmão, vem para o templo. Vem aqui, irmão, venha. Porque a Bíblia diz que próximo está o dia em que nós vamos buscar da direita para a esquerda. Vai haver uma fome na terra, e não vai ser fome de comida nem de água, mas fome da palavra. E não vamos encontrar, irmãos. Hoje você tem palavra, e você não quer. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Maravilha. Tira o... Ô glória. Ô glória. Ô glórias a Deus. Obrigado, Jesus, por ter usado tua serva. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Que não sabemos nem o dia e nem a hora. Senhor, que esta palavra penetre nos corações do teu povo, que germine, produza 100 por 1, 1000 por 1, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Bom ano para todos. Domingo não tem culto, não. Nem palavra pela internet. Não vai ter nada. Então você vai ficar na dispensação do Pai. Amém? Deus abençoe a todos. Agora nós vamos celebrar o aniversário do Alfredo.